Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Acilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. Olá, boa tarde. Veja as manchetes do dia. A China respondeu ao governo Trump e anuncia tarifas sobre combustíveis e veículos. Ultrapassa limite de seguro do Acordo de Paris, pode triplicar áreas de calor extremo. Alerta estudo. Grupo Hamas anuncia início das negociações sobre a segunda fase da trégua em Gaza. Jardim Pantanal, em São Paulo, enfrenta 4 dias seguidos de alagamentos e vice de Nunes é alvo de protestos. Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente, governador Tarcísio e prefeito Ricardo Nunes vão ao velório da bispa Keila no Brás, em São Paulo. E veja também na edição de hoje: México iniciou ontem o envio de 1.000 militares para a fronteira com os Estados Unidos. O VTM de hoje está começando agora. Boa tarde para você, boa tarde mundo de hoje começando. A gente já vai começar falando que o México iniciou ontem, terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2025, o envio de 10.000 militares para a fronteira com os Estados Unidos para frear o tráfico de drogas como parte de acordo para que o presidente americano Donald Trump não imponha tarifas alfandegarias de 25% no país vizinho, que é o México. O governo mexicano iniciou nesta terça-feira o envio de 10.000 soldados para a fronteira com os Estados Unidos. A iniciativa faz parte do acordo que fez o presidente americano Donald Trump suspender por um mês as tarifas alfandegárias de 25% que o republicano ameaçou colocar sobre os produtos mexicanos. A medida também tem como meta frear o tráfico de drogas na região. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, explicou que os militares foram mobilizados de estados que não têm tanto problema de segurança, sem dar detalhes da operação. Sheinbaum destacou que o envio dos militares ajudará a fortalecer as operações de segurança no norte, que tem sido sacudido pela violência vinculada ao crime organizado. Em algumas áreas, onde há elementos da Guarda Nacional que não têm tanto problema de segurança, os militares são enviados para a fronteira norte. Outros, que estavam na parte sul dos estados fronteiriços, seguem também para a fronteira norte. Ou seja, é uma mobilização que não deixa o resto do país sem segurança. Na segunda-feira, o México se comprometeu com o governo de Donald Trump a enviar 10.000 militares para a fronteira com os Estados Unidos para conter o tráfico de drogas, particularmente o de fentanil. Trump, por sua vez, pausou por um mês a cobrança de tarifas de 25% sobre as exportações mexicanas. O republicano havia anunciado a medida no sábado passado, quando acusou o México e o Canadá, seus parceiros no Tratado de Livre Comércio TEMEC, de permitir a entrada de imigrantes regulares e drogas em seu território. Agora, mudando de assunto, o grupo terrorista Hamas afirmou que começará as negociações sobre a segunda fase da trégua em Gaza. O anúncio aconteceu no momento em que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vão se encontrar para discutir o conflito. O Hamas anunciou nesta terça-feira o início das negociações com Israel sobre a segunda fase da trégua em Gaza, um diálogo celebrado graças aos mediadores. O porta-voz do Hamas, Abdel Latif Al-Qanu, afirmou em um comunicado que os contatos e as negociações já começaram. Israel informou antes que enviaria esta semana uma delegação para o Catar. O Hamas não especificou quem vai representá-lo neste diálogo.
Também nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe na Casa Branca o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O premier é o primeiro governante estrangeiro convidado à sede do governo americano desde o retorno de Trump ao poder em 20 de janeiro, em uma demonstração da relação estreita entre os dois líderes. O acordo de trégua permitiu a interrupção de mais de 15 meses de uma guerra devastadora entre Israel e o movimento islamista Hamas e a libertação de vários reféns israelenses em troca de centenas de prisioneiros palestinos. O pacto contempla 3 fases. A primeira, de 6 semanas, também deve servir para negociar os detalhes da segunda, que deve incluir a libertação dos demais reféns ainda vivos e o fim definitivo da guerra. O conflito começou em 7 de outubro de 2023, com o ataque surpresa do Hamas contra o sul de Israel, que deixou mais de 1.200 mortos, além dos sequestros. A resposta israelense na faixa de Gaza já deixou mais de 47 mil mortos. Os números se baseiam em dados oficiais dos 2 lados do conflito. Agora falar de um caso triste que a gente já vem repetindo há alguns dias aqui no Boa Tarde Mundo, que é o Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo, que registrou na terça-feira o 4º dia seguido de alagamentos devido às fortes chuvas enfrentadas pela capital paulista. A comunidade está localizada em uma área várzea do Rio Tietê e teve 9 bairros afetados pelas enchentes que vêm se acomodando pela cidade nos últimos dias. O Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo, registrou na segunda-feira, dia 3 de fevereiro, o 3º dia seguido de alagamentos devido às fortes chuvas enfrentadas pela capital paulista. O distrito está localizado em uma área de várzea do Rio Tietê e teve 9 bairros afetados pelas enchentes. O vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Melo Araújo, visitou a região na manhã de segunda e foi alvo de protestos dos moradores revoltados com os alagamentos. Melo Araújo foi ao local em nome do prefeito Ricardo Nunes para acompanhar os trabalhos da prefeitura na ajuda à comunidade. Devido aos protestos, o vice-prefeito foi escoltado pela Guarda Civil Metropolitana até uma escola pública do bairro para se abrigar. De acordo com a gestão municipal, foram distribuídos água, refeições, colchões, itens de higiene e cestas básicas à população afetada. A Prefeitura também afirma estar realizando ações de entrega de cartões emergenciais no valor de R$1.000. Cerca de 45 mil pessoas moram no Jardim Pantanal. A área está localizada dentro do Jardim Helena, uma região com cerca de 129 mil habitantes e sofre com alagamentos desde os anos 80. Realmente uma situação muito triste que a gente vai continuar acompanhando nos telejornais aqui da TV Mundial, onde já vem fazendo toda a cobertura esses últimos dias, a gente não vai deixar de informar para você. Agora a gente vai para uma pausa rapidinha no nosso telejornal e a seguir você vai ver aqui no BTM que a China respondeu Trump e anuncia tarifas sobre combustíveis e veículos. E você irá ver também ex-presidente Bolsonaro, governador Tarcísio e prefeito Ricardo Nunes vão ao velório da bispa Keila, no Brás, em São Paulo. A pausa é rapidinha, voltamos já. Peço que você não saia daí. Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento: Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Asilon, referência e tradição. E Meu Barbeiro Oficial, vem pro melhor. Boa tarde, mundo, de volta aqui na tela da TV Mundial. E agora a gente vai mudar de assunto, a gente vai falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, o governador Tarcísio de Freitas, dos Republicanos, e o prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Eu estou falando deles porque eles foram ao velório da bispa Keila Ferreira na noite desta segunda-feira, dia 3, em São Paulo.
Um culto, foi realizado na Igreja Assembleia de Deus, no Brás, na região central da capital. O ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foram ao velório da bispa Keila Ferreira na noite desta segunda-feira em São Paulo. Um culto foi realizado na Igreja Assembleia de Deus, no Brás, na região central da capital paulista. Bolsonaro veio a São Paulo para participar do culto, mas antes foi a uma reunião de Tarcísio com 53 prefeitos de cidades afetadas pelas chuvas no Palácio dos Bandeirantes. Ele foi chamado ao púlpito durante o culto. Abre aspas. Bolsonaro, chega aqui para o povo te ver. Está todo mundo com saudade. Fecha aspas. Disse o bispo Samuel Ferreira, que também pediu que Deus abençoe o ex-presidente. Em discurso durante o culto, Tarcísio disse: existem pessoas que são dignas do sacrifício de Cristo na cruz, e a bispa Keila é uma dessas pessoas. Deus comanda tudo, sabe o tempo de tudo, disse o governador. Não tenho dúvida de que a bispa Keila está em um lugar muito especial, concluiu. Outras autoridades e políticos estavam no velório. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, secretário estadual de Relações Institucionais, o senador Magno Malta e o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, André Mendonça, compareceram, além do pastor Silas Malafaia. O líder e pastor Samuel Ferreira, viúvo de Keila, discursou no evento. A vida levou minha metade, mas a metade que sobrou vai continuar orando, fazendo evento, viajando pelo Brasil e pelo mundo. Doeu, está doendo. Vai doer, disse o pastor. A líder da Assembleia de Deus no Brás, no centro de São Paulo, conhecida nacionalmente, morreu aos 52 anos no último sábado. A causa da morte não foi divulgada. Ela era casada há mais de 30 anos com o bispo Samuel Ferreira. Tinha 2 filhos, o pastor Manuel Ferreira Neto e a evangelista Marina Ferreira, e 2 netos. Nossas solidariedades a todos os parentes, amigos, familiares da bispa, né? Agora a gente vai falar que a China anunciou tarifas de até 15% de produtos nos Estados Unidos. Isso foi nesta terça-feira, em uma resposta ao governo de Donald Trump. As medidas entre as 2 maiores economias do mundo representam uma nova guerra comercial que pode causar impactos em todo o planeta Terra. A China respondeu nesta terça-feira às tarifas impostas por Donald Trump às importações de produtos do país, com medidas similares contra os combustíveis, veículos e máquinas agrícolas dos Estados Unidos, no início de uma nova guerra comercial entre as 2 maiores economias do planeta. A retaliação de Pequim foi anunciada minutos após a entrada em vigor das tarifas de 10% adicionais impostas pelo presidente Trump às importações de produtos chineses. O Ministério das Finanças da China anunciou em um comunicado a adoção de tarifas de 15% sobre o carvão e o gás natural liquefeito dos Estados Unidos e de 10% sobre o petróleo bruto, máquinas agrícolas e alguns modelos de veículos. O texto afirma que a medida é uma resposta ao aumento unilateral de tarifas por parte dos Estados Unidos. O país asiático também apresentou uma reclamação à Organização Mundial do Comércio para defender seus direitos e interesses legítimos contra a imposição de tarifas sobre os produtos chineses nos Estados Unidos. Segundo Pequim, a decisão de Trump viola gravemente as regras da OMC, não faz nada para resolver seus problemas e prejudica a cooperação econômica e comercial normal entre China e Estados Unidos. O Ministério do Comércio apresentou uma queixa à OMC por considerar que as medidas adotadas por Washington eram de natureza mal intencionada. Além da resposta tarifária, as autoridades chinesas anunciaram uma investigação contra o grupo americano Alphabet, matriz do Google, por violação das leis antimonopólio e a inclusão do grupo de moda PVH, proprietário das marcas Tommy Hilfiger e Calvin Klein, e do grupo de biotecnologia Illumina, em uma lista de entidades não confiáveis.
Pequim também anunciou novos controles sobre a exportação de metais e produtos químicos raros, como tungstênio, telúrio, bismuto ou molibdênio, utilizados em várias indústrias. Trump justificou as novas tarifas contra China, México e Canadá, os 3 principais aliados comerciais dos Estados Unidos, como uma punição por não fazerem o suficiente para conter o fluxo ilegal de migrantes e de drogas ao território americano. Mas as medidas foram suspensas por 30 dias após acordos com os governos mexicano e canadense. O presidente americano disse que pretendia ligar para o colega chinês Xi Jinping para negociar um acordo similar. As autoridades americanas apontam a China como responsável pela entrada no país do fentanil, um opioide sintético 50 vezes mais potente do que a heroína e responsável por quase 75 mil mortes anuais por overdose no país. Realmente pode afetar todo o planeta, uma guerra comercial, e a gente vai ver aí o desenvolvimento disso. Olha, ultrapassar o limite do seguro do Acordo de Paris pode triplicar áreas de calor extremo. O alerta foi a partir de um estudo. A África subsaariana e o sul da Ásia são as regiões que correm mais risco de serem consideradas quentes demais para os seres humanos. Desde o ano 2000, foram registradas mais de 260 mil mortes relacionadas ao calor em todo o mundo. A reportagem que você vai conferir é de João Pedro Coutinho. Além das consequências diretas para o meio ambiente, a piora no aquecimento global pode tornar algumas regiões do planeta impossíveis de se viver. Um estudo realizado por pesquisadores da King's College London, publicado na terça-feira, dia 4, na revista científica Nature Reviews Earth and Environment, mostrou que o aumento de 2% acima da média infra-industrial pode triplicar as áreas consideradas quentes demais para seres humanos. Esse patamar é justamente o que o Acordo de Paris pretende evitar até o fim do século. O objetivo é manter o aquecimento global em até 1,5 graus Celsius, o chamado limite seguro das mudanças climáticas. Algo que já vem sendo questionado, uma vez que recordes de calor estão sendo quebrados. As descobertas, segundo os pesquisadores, evidenciam as consequências mortais que os seres humanos vão ser expostos se as temperaturas atingirem esse nível. Tom Matthews, ator principal do estudo e professor sênior de Geografia Ambiental na King's College de Londres, explica que os limiares de calor insuportável que até agora só foram ultrapassados brevemente nas regiões mais quentes da Terra vão ser mais comuns a uma parcela bem maior da população mundial com aquecimento de 2 graus Celsius. A pesquisa destaca que as regiões que correm mais riscos de ultrapassarem os patamares críticos são a África subsaariana e o sul da Ásia, por eles terem uma posição considerada linha de fogo. De acordo com o estudo, desde 2000 foram registradas mais de 260 mil mortes relacionadas ao calor externo, o que mostra como as altas temperaturas são uma ameaça à vida. Como foi observado que entre 1994 e 2023, as tolerâncias térmicas humanas, uma combinação de temperatura e umidade acima da qual o corpo não consegue suportar, foram ultrapassadas de maneira mais ampla e frequente no caso dos idosos, grupo mais suscetível ao estresse térmico. Caso o patamar de 2 graus Celsius seja atingido, esse cenário vai passar a atingir também os jovens saudáveis, que em geral são menos impactados pelas altas temperaturas. Boa tarde, mundo vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua companhia e a audiência de sempre. Para rever nossas reportagens, para voltar o vídeo aqui no YouTube, não esqueça de se seguir na nossa página lá no Instagram, TV Mundial OFC, é o arroba, tá bom? Então, boa tarde para você. Amanhã, você já sabe, o encontro marcado nesse mesmo horário, 13 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Tchau, tchau. Boa tarde.
Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento Dom Artes, estamparia e personalizado, estampando a sua ideia. Mercadinho Asilon, referência e tradição. E Meu Barbeiro Oficial, vem pro melhor.